Olá pessoal, tudo bem? Aula de número 11 sobre verbos e hoje nós veremos aí a formação dos tempos compostos. O que são tempos compostos? Nós já vimos aí em aulas anteriores que o tempo composto é aquela formação que se dará aí com o verbo ter e haver, como verbos auxiliares, mais o particípio de qualquer verbo aí como verbo principal. Então o verbo ter ou verbo haver mais particípio, né, é igual aí a tempo composto. Então, no modo indicativo nós temos aí 4 tempos compostos. Quais são? O pretérito perfeito do modo indicativo composto, o pretérito mais que perfeito do modo indicativo composto, o futuro do presente do modo indicativo composto e o futuro do pretérito do modo indicativo composto. Tá? Como é que se dá a formação de cada um deles? Pois bem, o pretérito perfeito do modo indicativo composto, ele vai se dar aí, pessoal, com o tempo simples, né? O verbo auxiliar aqui, primeiro verbo, vai ser o tempo, o presente do indicativo no tempo simples, mais um particípio do verbo que a gente quer aí conjugar. Então, o presente do indicativo simples, eu tenho, tu tens, ele tem, nós temos, vós tendes, eles têm. Presente aí do indicativo do verbo ter. Aí eu vou acrescentar, né, o particípio ali de qualquer verbo que eu queira conjugar aí na sua forma composta. Então eu poderia dizer aqui, ó, eu tenho cantado, tu tens cantado, ele tem cantado, nós temos cantado, vós tendes cantado e eles têm cantado. Formei aí o meu tempo composto. Com qualquer outro verbo a mesma coisa. Eu tenho vendido, tu tens vendido, ele tem vendido, nós temos vendido, vós tendes vendido e eles têm vendido. Acontece também com o verbo partir. Então, a formação do tempo composto aí, pessoal, ela se dará sempre com o verbo ter ou haver mais particípio do verbo que eu quero conjugar. Tá? O pretérito perfeito do modo indicativo composto, tá? É aquela formação aí que se dará com o verbo auxiliar, será aí o presente do indicativo no seu tempo simples, mais o particípio do verbo que eu quero conjugar. O pretérito mais que perfeito composto no modo indicativo, ele vai se dar aí, né? Ele vai se dar aí com o pretérito imperfeito do indicativo do modo simples, mais o particípio do verbo que eu quero conjugar. Então o pretérito imperfeito do indicativo do modo simples tá aqui, ó, eu tinha, tu tinhas, ele tinha, nós tínhamos, vós tinhas e eles tinham. Tá? Esse aqui é o pretérito imperfeito do modo indicativo simples. Eu quero formar o tempo composto, eu coloco um particípio aqui, né, do verbo que eu quero conjugar. Então o que vai acontecer? Vai ficar eu tinha cantado, tu tinhas cantado, ele tinha cantado, nós tínhamos cantado, vós tinhas cantado e eles tinham cantado. Pode acontecer com vendido, com partido, com qualquer outros verbos aí que vocês queiram formar aí o seu tempo composto. Tá? O futuro do presente do modo indicativo composto vai ser aquele aí no qual eu terei aqui primeiro a sua forma simples, né, o verbo auxiliar, no futuro do presente do indicativo. Futuro do presente do indicativo do verbo ter é eu terei, tu terás, ele terá, nós teremos, vós tereis e eles terão. Tá? Aí eu quero formar o tempo composto, eu coloco aí um particípio juntamente com esses verbos e formo o meu tempo composto aí, o futuro do presente do modo indicativo composto. Então vai ficar eu terei cantado, tu terás cantado, ele terá cantado, nós teremos cantado, vós tereis cantado e eles terão cantado. Bem como vendido ou partido, a mesma coisa. Tá? O futuro do pretérito do modo indicativo composto, né, como é que vai ficar? Vai ser aí o futuro do pretérito do modo indicativo simples mais o particípio do verbo que eu quero conjugar. Então o futuro do pretérito aqui do modo indicativo simples é eu teria, tu terias, ele teria, nós teríamos, vós teríeis e eles teriam. Aí eu quero formar um tempo composto, jogo um particípio ali junto com ele. Então fica eu teria cantado, tu terias cantado, ele teria cantado, nós teríamos cantado, vós teríeis cantado e eles teriam cantado. Formei aí os meus tempos compostos, tá? Vamos ver aí os tempos compostos no modo subjuntivo. No modo subjuntivo, pessoal, nós temos aí 3 tempos compostos. São eles: o pretérito perfeito do modo subjuntivo
composto, o pretérito mais que perfeito do modo subjuntivo composto e o futuro do modo subjuntivo composto, tá? Agora são os subjuntivos. Então, como é que eu vou formar aqui o meu pretérito perfeito do modo subjuntivo composto? É fácil. Eu vou pegar aqui, né, o que está em azul é sempre o modo simples. Eu vou pegar a forma simples do presente do subjuntivo. Qual é a forma simples do presente do subjuntivo? É aquele que a gente coloca aí o que na frente, que eu tenha, que tu tenhas, que ele tenha. Então eu pego a forma simples aqui, né, do presente do subjuntivo, como verbo auxiliar, e o verbo principal vai ser sempre o verbo no particípio. Então, tenha cantado, tenhas cantado, tenha cantado, tenhamos cantado, tenhais cantado, tenham cantado. Ou vendido ou partido, qualquer outro verbo. Tá? O pretérito mais que perfeito do modo subjuntivo composto é aquele que eu vou formar aí com o verbo auxiliar, né, na sua formação aí no imperfeito do subjuntivo simples e mais o particípio do verbo que eu quero conjugar. Então, como é que é o imperfeito do subjuntivo simples? É aquele que eu coloco se eu tivesse, se tu tivesse, se ele tivesse, se nós tivéssemos, se vós tivesseis e se eles tivessem. Então eu pego aqui, como verbo auxiliar, a forma simples, né, do presente, do imperfeito do subjuntivo, e coloco o particípio do verbo que eu quero conjugar. Então pode ficar dessa maneira aqui. Podem conjugar com qualquer um dos três que vocês vão ver que eu formei aqui o meu pretérito mais que perfeito do modo subjuntivo composto. Tivesse cantado, tivesses cantado, tivesse cantado, tivéssemos cantado, tivesseis cantado e tivessem cantado. Tá? Já o futuro do subjuntivo composto vai ser aí a sua formação, né, vai se dar com o verbo auxiliar aqui, na sua formação do futuro do subjuntivo simples. Como é que é o futuro do subjuntivo simples? É quando eu tiver, quando tu tiveres, quando ele tiver, né? E aí eu pego aqui, esses aqui como verbo auxiliar, formo na forma simples e coloco o particípio do verbo que eu quero conjugar. Neste caso eu coloquei o cantado, o vendido e o partido. Então como é que vai ficar? A forma simples está aqui. Aí eu quero juntar com o particípio para formar o tempo composto. Fica tiver cantado, tiveres cantado, tiver cantado, tivermos cantado, tiverdes cantado e tiverem cantado, ou vendido ou partido. As formas nominais também têm os seus tempos compostos, pessoal. Quais são as formas nominais? O infinitivo, o gerúndio e o particípio. Obviamente, não haverá forma, o tempo composto aí da forma nominal no particípio, senão eu vou colocar um verbo no particípio e depois outro no particípio, uma vez que o tempo composto é formado aí, né, com verbo auxiliar, teria a ver mais um verbo no particípio. Como é que eu vou formar aí um tempo composto no particípio? Ficarão dois particípios, um do lado do outro, então não tem como. Pois bem, o infinitivo impessoal composto, tá, a forma nominal aqui, ele é formado aqui dele mesmo, ter ou haver, mais o verbo no particípio. Então vai ficar ter cantado, ter vendido, ter partido. Haver cantado, haver vendido e haver partido. Isso é claro, infinitivo impessoal, quando não tiver ali na oração o sujeito, obviamente. O gerúndio composto vai ser aí com o verbo no gerúndio, o verbo haver ou o verbo ter no gerúndio, mais o particípio aí, né, da sua forma composta. Então vai ficar tendo cantado, tendo vendido, tendo partido. Ou havendo cantado, havendo vendido e havendo partido. É só colocar aqui o verbo no gerúndio e o outro verbo no particípio. Aí nós temos o infinitivo pessoal, que é conjugado, porque ele tem pessoa, né? E a sua formação aí composta se dará da seguinte maneira. Vai ser ele mesmo, aqui, na sua forma simples, mais o particípio do verbo que eu quero colocar aí na sua forma composta. Então, ter cantado, teres cantado, ter cantado, termos cantado, terdes cantado, terem cantado. É ele na sua forma simples, mais o particípio do verbo que eu quero colocar na sua forma no infinitivo pessoal composto. Tá? Uma observação aqui. No site, vocês encontrarão ali algumas listas já das aulas sobre os verbos, listas importantes. Eu coloquei lá o verbo cantar, o verbo vender e o verbo partir. Todo conjugado, tá? Para que vocês vejam ali como é que isso funciona. Caso alguém tenha dificuldade, dá para imprimir, dá para levar para casa, então já tem material escrito ali. E eu coloquei também lá
o verbo haver, a conjugação do verbo haver. O verbo haver conjugado em todos os seus tempos, modos e pessoas. Para que vocês deem uma olhada, porque é importante vocês conhecerem a conjugação do verbo haver. É horrível de chata, mas vocês têm que saber como é que funciona isso, porque os tempos compostos também, né, se formarão aí com o verbo haver. Eu coloquei aqui só o verbo ter. Agora é a parte de vocês, conjugá-los aí, formar aí os tempos compostos com o verbo haver. É um exercício para vocês fazerem em casa, tá ok?